Um policial racista ameaçou fazê-la desaparecer, sem saber que ela comandava o FBI. A arrogância do oficial foi seu maior erro, subestimando quem tinha poder para destruir sua carreira. O preconceito o cegou para a verdadeira identidade da mulher que ele intimidava. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O céu de Filadélfia amanheceu carregado de nuvens cinzentas, prometendo uma tempestade que combinava perfeitamente com a missão de Alina Davis. Ela ajustou o casaco simples e pegou sua bolsa comum, elementos cuidadosamente escolhidos para seu disfarce. Tempestades não a assustavam. Pelo contrário, ela havia construído sua carreira enfrentando-as de frente. O imponente edifício do FBI se erguia à sua frente, com suas janelas espelhadas refletindo o céu ameaçador. Alina respirou fundo e atravessou as portas de vidro com a postura de uma simples visitante. Seus saltos ecoaram no piso de mármore da recepção enquanto ela observava discretamente o movimento. Homens e mulheres de terno passavam apressados, mostrando crachás com gestos automáticos aos seguranças que mal os olhavam. Charles Thompson estava posicionado próximo ao detector de metais, com o uniforme impecavelmente passado e uma expressão que misturava tédio e arrogância. Quando seus olhos encontraram Alina, algo mudou em sua postura. O segurança endireitou os ombros e seu olhar endureceu, como se tivesse identificado uma ameaça. Documento e motivo da visita, exigiu Thompson, com uma frieza que não demonstrava aos outros visitantes que acabavam de passar. Alina notou como ele sequer usou por favor, ou qualquer outra cortesia básica. Tenho uma reunião marcada no 3º andar, respondeu ela calmamente, estendendo uma identificação. O homem a pegou com brusquidão desnecessária, examinando-a com um olhar de desconfiança que dizia muito sobre seus preconceitos. Enquanto isso, 3 executivos brancos passaram pelo posto ao lado, recebendo apenas sorrisos e acenos cordiais do outro segurança. A disparidade no tratamento era gritante e exatamente o que Alina esperava documentar. Não estou vendo seu nome na lista, declarou Thompson, embora mal tivesse olhado para o computador à sua frente. Vou precisar revistar sua bolsa. Alina entregou o acessório sem protestar. Cada gesto desrespeitoso, cada olhar de desdém, cada palavra carregada de preconceito, tudo estava sendo mentalmente registrado por ela. O segurança revirou seus pertences com descuido proposital, espalhando itens pessoais pelo balcão. Isso é realmente necessário? Questionou ela com voz controlada. Thompson ergueu os olhos, um sorriso frio se formando nos cantos de sua boca. Não gostou? Talvez devesse voltar outro dia, ou nunca mais. A ameaça velada pairou no ar. Outros visitantes começaram a observar a cena, alguns com desconforto, outros com indiferença treinada. Thompson não fazia ideia de quem estava tentando intimidar, nem do furacão que acabara de provocar. Charles Thompson arrancou a bolsa das mãos de Alina Davis com um movimento brusco, sem qualquer resquício de cortesia. Seus dedos grossos vasculhavam os pertences dela com uma violência calculada, como se estivesse determinado a encontrar algo comprometedor. Objetos pessoais eram jogados de um lado para outro sem o menor cuidado. O que temos aqui? Murmurou o segurança, enquanto revirava documentos, um batom e até mesmo um pequeno livro de anotações. Seus olhos transmitiam uma mistura de desprezo e suspeita infundada. Alina manteve a compostura, seu rosto uma máscara de serenidade que escondia a indignação crescente. Quando ele finalmente parou para respirar, ela estendeu calmamente sua identificação oficial. Isso deve esclarecer qualquer dúvida, disse ela, sua voz firme, mas controlada. Thompson mal olhou para o documento. Com um gesto desdenhoso,
empurrou-o de volta, como se fosse algo sem importância. Isso não significa nada para mim. Preciso verificar mais a fundo. Enquanto aguardava o fim daquela humilhação, Alina observou o fluxo de pessoas entrando no prédio do FBI. Um padrão perturbador se revelava diante de seus olhos atentos. Visitantes brancos passavam pela segurança com acenos cordiais e sorrisos do mesmo homem que agora a tratava como suspeita. Uma mulher loira de terno cinza passou pela porta com um simples "bom dia", sem sequer mostrar identificação. Logo depois, um executivo de meia-idade acenou para Thompson e seguiu em frente sem qualquer verificação. O contraste era gritante. Alina notou outro visitante negro sendo parado alguns metros adiante, recebendo o mesmo tratamento hostil. Seus olhares se cruzaram por um instante, uma comunicação silenciosa de quem compartilha experiências semelhantes. "Você tem algo a esconder?" provocou Thompson, aproximando-se intimidadoramente. "Pessoas como você sempre têm." A escolha deliberada das palavras não passou despercebida. "Pessoas como eu?" questionou Alina, mantendo a voz calma, apesar da provocação evidente. O segurança sorriu com desdém. Visitantes sem autorização adequada. Mas ambos sabiam que não era disso que se tratava. O preconceito estava escancarado, sem máscaras ou sutilezas. Thompson nem se dava ao trabalho de disfarçar suas intenções discriminatórias. Alina respirou fundo. Cada segundo daquela interação ficava gravado em sua memória treinada. Cada gesto, cada palavra. Cada olhar de desprezo, tudo se transformava em evidência viva do comportamento sistemático que ela agora testemunhava em primeira mão. O que Thompson não percebia era que sua arrogância estava cavando sua própria ruína. Enquanto ele continuava seu pequeno show de poder, Alina catalogava mentalmente cada violação de protocolo, cada abuso de autoridade. O homem que se achava intocável não fazia ideia de quem estava realmente enfrentando. Lucas Taylor entrou na recepção do prédio do FBI com passos apressados, segurando uma pasta de documentos. Seu corpo congelou instantaneamente ao reconhecer a mulher sendo abordada pelo segurança. Aquele perfil, aquela postura, era Alina Davis, a nova diretora que poucos conheciam pessoalmente. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu o que estava testemunhando. Charles Thompson continuava sua abordagem agressiva, vasculhando os pertences de Alina com desprezo evidente. O funcionário observou o modo como o segurança veterano falava com ela. Tom condescendente, olhar de superioridade, gestos bruscos que jamais usaria com outros visitantes. "Documentos insuficientes", bradou Thompson, jogando a identificação de volta para Alina. "Pessoas como você sempre tentam burlar o sistema." Lucas sentiu o estômago revirar. Aquela cena era a confirmação de tudo que suspeitava sobre o comportamento discriminatório na recepção do prédio federal. Com discrição, posicionou-se próximo a uma coluna, fingindo revisar documentos enquanto observava atentamente o desenrolar da situação. Com movimentos calculados, o funcionário desbloqueou seu celular e ativou o gravador de áudio. Não era apenas indignação, era a certeza de que presenciava algo que precisava ser documentado. Enquanto Thompson intensificava seu interrogatório desnecessário, Lucas fazia anotações rápidas no dispositivo, registrando horários, frases exatas e comportamentos. "Talvez devêssemos revistar você mais a fundo", sugeriu Thompson com um sorriso malicioso. "Nunca se sabe o que pessoas suspeitas podem esconder." Alina mantinha-se serena, seus olhos revelando não medo, mas uma avaliação precisa da situação. Lucas percebeu que ela permitia deliberadamente que a cena continuasse, como se estivesse coletando evidências. O jovem funcionário sentiu o peso da responsabilidade.
Trabalhar no FBI significava defender a justiça, não ser cúmplice de abusos. Com determinação crescente, continuou documentando cada palavra, cada gesto inadequado do segurança. Suas mãos tremiam levemente enquanto digitava, não por medo, mas pela consciência de que aquele momento poderia desencadear mudanças significativas na instituição. Thompson sequer notava a presença de Lucas, tão absorto estava em seu pequeno exercício de poder. O funcionário observou outros visitantes entrando sem qualquer abordagem semelhante. A disparidade de tratamento era gritante. Naquele momento, Lucas decidiu que não seria apenas uma testemunha silenciosa. Quando tudo terminasse, ele faria o que fosse necessário para expor a verdade. O silêncio institucional que protegia pessoas como Thompson precisava acabar, mesmo que isso significasse arriscar sua própria carreira. Charles Thompson inclinou-se sobre o balcão da recepção, invadindo o espaço pessoal de Alina Davis com um sorriso malicioso que não alcançava seus olhos. Você está sendo muito problemática, sabia? Pessoas como você sempre complicam as coisas simples, sussurrou ele, garantindo que apenas ela pudesse ouvir. Já vi muitas, como você, achando que podem desafiar o sistema. Sabe o que acontece com elas? Alina manteve o olhar firme, sem demonstrar o desconforto que sentia diante da proximidade intimidadora do segurança. O homem cheirava a café velho e arrogância, uma combinação que ela conhecia bem depois de anos enfrentando figuras como ele. Elas simplesmente desaparecem, continuou Thompson, fazendo um gesto com os dedos como se algo evaporasse no ar. Ninguém questiona, ninguém se importa, especialmente quando não tem o tipo certo de credenciais. A ameaça pairou no ar, pesada e tóxica. Alina percebeu que não era a primeira vez que ele usava aquele tom ou aquelas palavras. O veterano parecia confortável demais com o abuso de poder, como se fosse uma rotina bem ensaiada. Posso facilitar sua vida ou transformá-la num inferno, disse ele, ajustando o crachá em seu uniforme. Depende de como você decidir se comportar. Ao redor deles, a recepção do prédio federal continuava em movimento. Funcionários passavam apressados, visitantes eram processados rapidamente, desde que tivessem a aparência adequada aos olhos de Thompson. Alina respirou fundo. Em sua mente, anos de treinamento e experiência entraram em ação. Ela reconheceu o jogo perverso que estava sendo jogado, a provocação deliberada, a tentativa de fazê-la reagir de forma explosiva para justificar uma resposta agressiva. Entendo, respondeu ela com uma calma calculada que desconcertou o segurança. Seus olhos, porém, comunicavam uma mensagem clara. Ela não seria intimidada. Thompson franziu o senho, claramente frustrado com a falta de reação. Ele esperava medo. Talvez lágrimas ou uma explosão de raiva, qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Enquanto o homem se afastava para atender outro visitante, Alina começou a formular mentalmente sua estratégia. Ela observou o ambiente, identificando câmeras de segurança, possíveis testemunhas, rotas de saída. Sua mente trabalhava como a profissional treinada que era, analisando cada detalhe. O jogo estava apenas começando, e Thompson não fazia ideia de quem realmente estava enfrentando. Alina ajustou discretamente a manga de sua blusa, cobrindo o dispositivo em seu pulso. Ela sabia exatamente o que fazer a seguir, e seria Thompson quem acabaria desaparecendo. Não fisicamente, mas de seu cargo e da posição de poder que tanto abusava. Thompson intensificou sua intimidação, aproximando-se de Alina Davis com postura ameaçadora. Seus olhos transmitiam um prazer perverso enquanto tentava fabricar uma situação onde ela parecesse a agressora. Ele se posicionou estrategicamente, bloqueando parcialmente a visão das câmeras de segurança, acreditando que sua palavra teria mais peso que a dela.
Talvez você precise de uma revista mais completa, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Pessoas como você sempre escondem algo. Com movimentos calculados e discretos, Alina deslizou 2 dedos sobre seu smartwatch, ativando um protocolo de emergência que sua equipe havia desenvolvido precisamente para situações como esta. O dispositivo não emitiu som algum. Apenas uma leve vibração confirmou que o sinal havia sido enviado. A quilômetros dali, em Washington, Camila Ribeiro estava finalizando um relatório quando seu celular acendeu com o alerta prioritário. A assistente abandonou imediatamente suas tarefas e ativou o sistema de monitoramento remoto. Em segundos, tinha acesso às câmeras de segurança do prédio do FBI em Filadélfia e podia ver exatamente o que acontecia na recepção. Protocolo Águia ativado, murmurou Camila, enquanto seus dedos voavam pelo teclado. Ela estabeleceu contato com agentes de confiança no prédio e iniciou a gravação de todas as câmeras disponíveis, garantindo que nenhuma evidência pudesse ser apagada posteriormente. Thompson continuava sua performance, sem perceber que cada palavra sua estava sendo registrada por múltiplos sistemas. Ele se inclinava sobre a mesa, invadindo o espaço pessoal de Alina. Sabe o que acontece com pessoas que causam problemas aqui? Perguntou ele, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Elas simplesmente desaparecem do sistema. Enquanto isso, Camila mobilizava uma rede de apoio silenciosa. Lucas Taylor, que observava a cena de longe, recebeu uma mensagem cifrada em seu celular, instruindo-o a permanecer como testemunha sem intervir diretamente. Em outro setor, Daniel Reynolds foi alertado para ficar em prontidão. Alina mantinha uma expressão serena, quase imperceptivelmente satisfeita. Cada provocação de Thompson apenas fortalecia o caso contra ele. A diretora do FBI havia planejado esta operação minuciosamente, antecipando exatamente este tipo de comportamento. Talvez você devesse reconsiderar suas ações, Sr. Thompson, disse ela calmamente, usando seu nome completo pela primeira vez. O segurança hesitou por um instante, surpreso por ela conhecer sua identificação. Naquele breve momento de confusão, ele não percebeu que já estava cercado, não por agentes armados, mas por uma rede invisível de vigilância e testemunhas. Thompson ainda acreditava estar no controle da situação, mas o jogo já havia virado completamente a favor de Alina. Thompson bateu com força o formulário na mesa de recepção, empurrando-o na direção de Alina Davis. O papel deslizou até parar diante dela, uma armadilha burocrática disfarçada de procedimento padrão. "Assine isso agora", ordenou ele, com um sorriso malicioso nos cantos da boca. "É apenas uma formalidade confirmando que você violou os protocolos de segurança ao tentar entrar sem autorização adequada." Alina examinou o documento com calma. Era uma confissão fabricada, cheia de acusações falsas que poderiam manchar permanentemente seu histórico. O segurança veterano cruzou os braços, confiante em sua autoridade. Ele havia feito isso antes, intimidar visitantes que não se encaixavam no seu perfil de pessoas confiáveis. "Não", respondeu ela simplesmente, empurrando o papel de volta. A recusa pegou Thompson de surpresa. Seu rosto enrubesceu, a veia na têmpora pulsando visivelmente. "Você não entendeu a situação", sibilou ele, inclinando-se para frente. "Não estou pedindo, estou mandando você assinar." Alina manteve o olhar firme, sem recuar 1 milímetro. "Não assinarei um documento falso." O segurança olhou ao redor para certificar-se de que estavam relativamente sozinhos. Então, baixou a voz para um tom ameaçador. "Escute bem, pessoas como você desaparecem todos os dias nos sistemas. Um formulário perdido, uma detenção temporária, e ninguém vai se importar. Posso fazer você sumir por horas."
talvez dias. O que Thompson não percebeu foi o discreto piscar vermelho das câmeras de segurança instaladas nos cantos da recepção. No centro de operações do FBI, 3 andares acima, um grupo de agentes observava a cena com crescente preocupação. Entre eles, um supervisor já digitava comandos para preservar as gravações como evidência. Última chance, insistiu ele, empurrando uma caneta em direção a ela. Assine. Ou vou mostrar o que acontece com quem não colabora. Alina permaneceu impassível. Ela sabia que cada palavra, cada gesto de Thompson estava sendo registrado. O dispositivo em seu pulso vibrou levemente. Camila havia recebido o alerta e já estava mobilizando recursos. Você está cometendo um erro, disse ela calmamente. O único erro aqui é seu, retrucou Thompson, batendo com o dedo no formulário. E vai custar caro. Naquele momento, Lucas Taylor passou pela recepção e reconheceu a situação imediatamente. O funcionário desacelerou seu passo, fingindo verificar algo em seu celular enquanto capturava discretamente o comportamento abusivo do segurança. As ameaças de Thompson ecoavam pelo saguão, cada palavra cavando mais fundo o buraco onde sua carreira seria enterrada. E tudo isso enquanto as lentes silenciosas do FBI registravam sua queda em alta definição. Daniel Reynolds observava a cena da recepção pelo monitor de segurança, sentindo um nó no estômago que só aumentava. Não era a primeira vez que via Charles Thompson agir daquela forma com visitantes não brancos, mas hoje algo parecia diferente. O jovem segurança de 26 anos, há apenas 8 meses no FBI, já tinha notado o padrão preocupante no comportamento do veterano. Enquanto caminhava pelo corredor administrativo, Reynolds repassava mentalmente os últimos incidentes. Thompson havia barrado 3 visitantes negros só naquela semana, enquanto pessoas brancas passavam praticamente sem verificação. A mulher que estava sendo humilhada agora na recepção era apenas a mais recente vítima desse tratamento desigual. Não posso continuar fingindo que não vejo isso, murmurou para si mesmo, ajustando o crachá no uniforme. A coragem que reuniu não veio de repente, foi construída aos poucos, com cada injustiça testemunhada em silêncio. Respirando fundo, o jovem segurança bateu na porta da sala de descanso, onde Thompson costumava tomar café após seus turnos na recepção. Ao entrar, encontrou o veterano sozinho, com um sorriso de satisfação que desapareceu ao ver quem o procurava. — O que você quer, garoto? Thompson perguntou com desdém, sem se levantar. — Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje com aquela visitante. Reynolds disse, mantendo a voz firme, apesar do coração acelerado. — Não temos nada para conversar. Estou fazendo meu trabalho, protegendo este prédio, respondeu o veterano, com um tom que sugeria que a conversa estava encerrada. Não é isso que parece, senhor. Você trata pessoas diferentes de maneiras diferentes, e todos estão começando a notar. O rosto de Thompson endureceu. Está me acusando de algo, novato? Cuidado com o que diz. Não estou acusando. Estou pedindo que reflita sobre suas ações. Reynolds insistiu, sentindo as mãos tremerem levemente. O que você fez hoje com aquela mulher não foi protocolo de segurança, foi humilhação. Thompson se levantou, aproximando-se ameaçadoramente. Escute bem. Estou aqui há 15 anos. Você não vai me ensinar como fazer meu trabalho. Não estou tentando ensinar nada. Reynolds respondeu, recusando-se a recuar. Só quero que saiba que não vou mais ficar em silêncio. O confronto durou apenas alguns minutos, mas para Daniel pareceu uma eternidade. Quando saiu da sala, sabia que tinha cruzado uma linha. Thompson agora era um inimigo. Mas pela primeira vez em meses, Reynolds sentiu que podia se olhar no espelho sem vergonha. O ciclo de silêncio estava quebrado.
Daniel Reynolds sentou-se diante do computador na sala de funcionários, respirando fundo. Suas mãos tremiam levemente enquanto preenchia o formulário oficial de denúncia interna do FBI. Cada detalhe do comportamento de Charles Thompson estava sendo meticulosamente documentado. A abordagem agressiva à visitante, o tratamento diferenciado baseado em raça, as ameaças veladas. Testemunhei o segurança Thompson revistando a bolsa da senhora Davis de maneira invasiva e desrespeitosa, enquanto visitantes brancos passavam sem qualquer abordagem, digitou o jovem segurança, sentindo o peso de cada palavra. Ao submeter a denúncia, um aviso automático informou que André Wilson, o chefe de segurança, seria notificado imediatamente. Reynolds engoliu em seco. Não havia volta. Em seus 4 anos no FBI, nunca imaginou que precisaria denunciar um colega veterano, muito menos alguém tão temido quanto Thompson. Na mesma tarde, Wilson convocou Reynolds para uma reunião privada. O jovem segurança entrou no escritório envidraçado esperando represálias, mas encontrou um superior atento e preocupado. "Você tem certeza sobre o que presenciou?" perguntou André, inclinando-se sobre a mesa. "Thompson tem 20 anos de casa." "Absoluta certeza, senhor", respondeu Daniel, mantendo o olhar firme. "E não foi a primeira vez. Tenho observado um padrão sistemático de discriminação." Wilson suspirou profundamente, massageando as têmporas. "Você não é o primeiro a mencionar isso, Reynolds, mas é o primeiro com coragem suficiente para formalizar." O chefe de segurança abriu uma pasta em seu computador, revelando outras queixas informais contra Thompson, todas arquivadas sem consequências. A rede de proteção era evidente: colegas influentes, amizades com superiores, conexões com a FedGuard, que fornecia serviços terceirizados. "Sua denúncia formal muda tudo", explicou Wilson. "Agora sou obrigado a iniciar uma investigação oficial que nem mesmo os amigos dele podem abafar." Nos dias seguintes, o comportamento de Thompson começou a ser monitorado discretamente. Câmeras de segurança foram verificadas, registros de entrada revisados, padrões de abordagem analisados. Lucas Taylor, percebendo a movimentação, procurou Reynolds no refeitório. "Você denunciou Thompson, não foi?" sussurrou o funcionário, sentando-se ao lado do segurança. Daniel apenas assentiu, tenso. "Fez o certo", respondeu Taylor, mostrando discretamente seu celular com as fotos que havia tirado durante o incidente com Alina Davis. "E não está sozinho." Pela primeira vez em anos, o império de intimidação construído por Thompson começava a desmoronar. Funcionários que antes se calavam por medo agora encontravam coragem para falar. A estrutura que o protegia, construída sobre ameaças e favores, revelava suas primeiras rachaduras. Charles Thompson entrou na sala de reuniões do prédio do FBI com a postura arrogante de quem já venceu muitas batalhas. Sentindo-se encurralado pelas crescentes denúncias, ele decidiu jogar sua última carta, atacar a credibilidade de Alina Davis. "Ela me ameaçou", declarou o segurança veterano, batendo na mesa com força. "Aquela mulher disse que eu pagaria caro e que conhecia pessoas poderosas. Estava claramente tentando me intimidar quando pedi que seguisse os procedimentos padrão." A mentira fluía facilmente de seus lábios, enquanto ele elaborava uma história detalhada sobre como Alina teria sido hostil e agressiva durante a abordagem na recepção. Thompson apostava todas as suas fichas na hierarquia não oficial que sempre o protegera. A palavra de um funcionário antigo contra a de uma visitante negra desconhecida. "Tenho 15 anos de serviço impecável", continuou ele, ajustando o crachá com orgulho. "Nunca tive problemas. Esta é claramente uma tentativa de manchar minha reputação." O que Thompson não esperava era o volume de evidências contra ele.
Lucas Taylor, que testemunhara toda a cena. Apresentou as anotações detalhadas que fizera em seu celular, registrando cada comentário preconceituoso e cada abuso de poder. Ele revistou a bolsa dela sem autorização. Afirmou Taylor, sua voz firme apesar do nervosismo. E quando a senhora Davis apresentou sua identificação, ele a ignorou completamente. Daniel Reynolds, superando o medo de retaliação, confirmou o relato. Não foi um incidente isolado. Tenho observado esse padrão há meses. Visitantes brancos passam sem problemas, enquanto outros são constantemente questionados e humilhados. O golpe final veio quando André Wilson projetou na tela as imagens das câmeras de segurança. A linguagem corporal agressiva de Thompson contrastava com a postura calma e profissional de Alina. Não havia como negar o que todos viam. As gravações não mentem, disse Wilson, pausando o vídeo no momento exato em que Thompson empurrava o formulário falso em direção a Alina. O rosto do segurança veterano empalideceu. Seus aliados, sentindo o vento mudar de direção, começaram a se afastar discretamente. Thompson olhou ao redor, percebendo o isolamento crescente. Ninguém queria ser associado a ele agora. Isso é uma conspiração, murmurou ele, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. A sala inteira sabia que estava testemunhando a queda de alguém que, por muito tempo, acreditou estar acima das regras. Alina observava tudo em silêncio, mantendo a dignidade que Thompson tentara arrancar dela. A verdade estava vindo à tona, e ela não precisava dizer uma palavra sequer para vencer aquela batalha. Enquanto Charles Thompson tramava sua defesa, uma operação silenciosa já estava em andamento nos bastidores do FBI. Camila Ribeiro, ao receber o alerta no dispositivo, não perdeu tempo. Com eficiência calculada, ela mobilizou uma equipe de elite composta por analistas e investigadores de alta patente. O que começou como um incidente isolado em Filadélfia rapidamente se transformou em uma investigação federal de grande escala. Na sala de crise, em Washington, Camila coordenava o fluxo de informações. Precisamos de todas as gravações das câmeras de segurança dos últimos 6 meses, ordenou ela, enquanto seus dedos deslizavam pelo teclado com precisão. A assistente de Alina sabia exatamente o que procurar. Padrões de comportamento discriminatório que pudessem comprovar que o incidente não era isolado. Os analistas trabalhavam incansavelmente, revisando horas de filmagens. O que encontraram foi chocante. Thompson não era apenas um caso isolado de preconceito. Ele representava um sistema inteiro que permitia e até incentivava tais comportamentos. As imagens mostravam claramente como visitantes não brancos eram constantemente submetidos a revistas mais rigorosas, questionamentos humilhantes e tratamento hostil. Mais surpreendente ainda foi quando funcionários do próprio Bureau começaram a enviar denúncias anônimas. Uma recepcionista relatou ter presenciado Thompson humilhando uma família de origem latina. Um agente de segurança júnior confessou ter sido obrigado a seguir perfis suspeitos, baseados puramente em características raciais. Uma analista de dados revelou que suas reclamações anteriores sobre comportamentos discriminatórios haviam sido sistematicamente ignoradas pela administração. Estamos lidando com algo muito maior que Thompson, disse um dos investigadores veteranos, observando os relatórios que se acumulavam em sua mesa. Ele é apenas a ponta visível de um iceberg institucional. Enquanto isso, Alina mantinha sua postura calma, permitindo que a operação se desenrolasse metodicamente. Ela sabia que precisava de provas irrefutáveis, não apenas para derrubar Thompson, mas para expor todo o sistema que o protegia. Camila enviou uma mensagem criptografada para o dispositivo de Alina. Operação em andamento.
17 denúncias confirmadas. Padrão estabelecido. Aguardando seu comando para a próxima fase. O que Thompson não sabia, enquanto elaborava suas mentiras e manipulações, era que cada minuto que passava apenas fortalecia o caso contra ele. O segurança arrogante acreditava estar protegido por anos de impunidade e conexões dentro da agência, mas a rede que Camila e sua equipe teciam ao seu redor era forte demais para ser rompida. A caçada silenciosa havia começado, e Thompson seria apenas o primeiro a cair. André Wilson adentrou o saguão do prédio com passos firmes. O chefe de segurança do FBI havia sido informado sobre a situação e sua expressão demonstrava que não toleraria mais confusão. Ao ver Charles Thompson ainda discutindo com Alina Davis, André fez um gesto para que se afastassem. "Precisamos conversar, Thompson. Agora", ordenou André, indicando uma sala próxima. Uma vez isolados, Charles Thompson assumiu uma postura defensiva. Seu rosto vermelho de raiva contrastava com a calma calculada de André Wilson. "Você não tem ideia do que está fazendo", sibilou Thompson, inclinando-se sobre a mesa. "Tenho contatos na FedGuard há mais de 15 anos. Um telefonema meu e você perde esse distintivo." André observou o veterano com interesse clínico. "Está me ameaçando com seus contatos na empresa terceirizada?" "Interessante abordagem. Não é ameaça, é realidade", continuou Charles, agora mais confiante. "Pergunte a qualquer um. A FedGuard só mantém o contrato com o FBI por minha causa. Então sugiro que arquive qualquer reclamação daquela mulher e esqueça o que aconteceu hoje." O chefe de segurança não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu uma pasta sobre a mesa e começou a folhear alguns documentos. Thompson observava, desconfortável com o silêncio. "Sabe o que é curioso, Thompson? Já vinha investigando algumas irregularidades nos contratos de segurança. Pagamentos acima do mercado, serviços fantasmas, funcionários que nunca apareceram." André levantou o olhar, e seu nome aparece com frequência preocupante. Charles empalideceu, mas tentou manter a compostura. "São procedimentos padrão. Você não entende como funciona a segurança de alto nível." "Entendo perfeitamente como funciona a corrupção", rebateu André, separando alguns documentos. "Transferências mensais da FedGuard para uma empresa de consultoria registrada no nome da sua cunhada. Coincidência interessante." Thompson engoliu em seco. O veterano parecia menor agora, encurralado pelas próprias ações. "Isso é uma investigação preliminar", continuou Wilson, fechando a pasta. "Mas agora, depois do incidente com a visitante, vou aprofundar cada transação, cada centavo, cada favor trocado." "Você não pode fazer isso", murmurou Charles. A arrogância substituída por medo. André Wilson levantou-se, ajustando o paletó. "Posso e vou, e sugiro que não tente usar seus contatos. A FedGuard já está sob investigação federal desde a semana passada." Dirigindo-se à porta, o chefe de segurança acrescentou: "Ah, e fique longe daquela visitante. Você já causou problemas suficientes por hoje." Thompson permaneceu sentado, assistindo seu império de influência desmoronar diante de seus olhos. André Wilson passou a noite inteira analisando os registros financeiros da FedGuard. Com olhos cansados, mas atentos, o chefe de segurança descobriu um padrão perturbador. Transferências mensais de valores significativos para uma empresa chamada Thompson Security Consulting. Não era preciso ser um gênio para entender a conexão. Pela manhã, André convocou uma reunião emergencial com a equipe de auditoria interna do FBI. As evidências eram contundentes. Charles recebia pagamentos regulares da empresa terceirizada que ele mesmo deveria fiscalizar.
Os valores variavam entre 2.000 e 5.000 dólares, sempre depositados 3 dias após a aprovação dos relatórios de segurança. Isso explica por que a FedGuard nunca teve problemas nas avaliações, mesmo com tantas reclamações, comentou uma das auditoras, examinando os documentos espalhados sobre a mesa. O caso agora ultrapassava as fronteiras do preconceito institucional. Era um esquema sofisticado de corrupção que comprometia a segurança de uma das principais agências federais do país. Wilson percebeu que Thompson não era apenas um segurança preconceituoso, mas peça central em uma engrenagem de fraudes que funcionava há anos. Quando confrontado com as evidências, Charles tentou manter a postura arrogante de sempre. Isso é uma consultoria legítima. Não há nada de ilegal em prestar serviços extras, argumentou, mas sua voz tremia levemente. Consultoria para a empresa que você mesmo fiscaliza? Isso tem nome, Thompson, e não é consultoria, rebateu André, empurrando os documentos na direção do segurança. As investigações avançaram rapidamente. A equipe de Wilson descobriu que o esquema ia além dos pagamentos diretos. Thompson havia facilitado a contratação de funcionários sem o devido treinamento, ignorado falhas graves nos protocolos de segurança e até mesmo manipulado resultados de auditorias. Ele colocou em risco não apenas a reputação do FBI, mas a segurança nacional, concluiu um dos investigadores, analisando o volume de informações sensíveis que passavam diariamente pelos postos de controle negligenciados. O cerco se fechava. Thompson, que horas antes intimidava visitantes com seu poder, agora via seu império desmoronar. Cada nova descoberta adicionava um novo crime à sua ficha: suborno, fraude, falsificação de documentos, abuso de poder. O segurança tentou contatar antigos aliados na FedGuard, mas as portas começavam a se fechar. Ninguém queria ser associado ao escândalo que se formava. As mesmas pessoas que antes o tratavam como intocável agora negavam qualquer envolvimento com suas práticas. O caso, que começou com uma abordagem discriminatória a uma visitante desconhecida, agora revelava um dos maiores esquemas de corrupção já descobertos dentro do FBI. E Charles Thompson, que acreditava estar acima da lei, descobria da pior maneira possível que ninguém está. Alina Davis observou a situação atingir seu ponto crítico. O caos que Thompson havia criado estava finalmente se voltando contra ele, e as evidências de corrupção somavam-se às de discriminação. Era o momento perfeito para encerrar aquele teatro. Com um movimento calculado, Alina abriu o compartimento interno de sua bolsa e retirou um estojo de couro preto. A sala silenciou quando ela o abriu com um clique metálico. De dentro, ela removeu suas credenciais oficiais, o distintivo dourado reluzindo sob as luzes fluorescentes do prédio. Charles Thompson, ela pronunciou com voz firme e controlada. Meu nome é Alina Davis, diretora do Federal Bureau of Investigation. Esta visita surpresa fazia parte de uma avaliação de protocolos de segurança e conduta profissional. O rosto de Thompson perdeu toda a cor. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. O segurança veterano, que minutos antes ameaçava fazer pessoas desaparecerem, agora parecia ele próprio querer sumir. Senhorita, quero dizer, diretora, eu não sabia... Ele gaguejou, recuando instintivamente. Lucas Taylor, que havia documentado discretamente todo o episódio com seu celular, não conseguiu conter um sorriso de alívio. O funcionário guardou o dispositivo no bolso, sabendo que seu ato de coragem havia sido validado da melhor forma possível. Do outro lado da recepção, Daniel Reynolds observava a cena com uma mistura de choque e vindicação. O jovem segurança que arriscara sua posição ao denunciar Thompson agora testemunhava a justiça se materializar diante de seus olhos.
Todos os procedimentos realizados hoje foram gravados e serão analisados como parte de uma investigação mais ampla sobre discriminação institucional e possível corrupção, continuou Alina, sua voz ecoando no ambiente agora silencioso. Este não é apenas um caso isolado, mas parte de um problema sistêmico que pretendo erradicar. André Wilson, o chefe de segurança, aproximou-se com uma expressão de determinação renovada. Ele fez um gesto respeitoso para Alina antes de se voltar para Thompson. Entregue seu crachá e equipamento, ordenou Wilson. Você está suspenso até segunda ordem. Thompson, ainda atordoado, obedeceu mecanicamente. Suas mãos tremiam enquanto desafixava o crachá do uniforme. Alina guardou suas credenciais e observou a cena com satisfação contida. Seu smartwatch vibrou levemente. Camila Ribeiro, de Washington, Aburton, Yashio, Dun. Enviava uma mensagem confirmando que toda a operação havia sido bem-sucedida. A diretora olhou ao redor para os rostos surpresos que a encaravam com uma nova compreensão. O que começara como uma humilhação transformara-se em um momento de transformação institucional. E isso era apenas o começo. A notícia da revelação de Alina Davis como diretora do FBI espalhou-se como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, todos os principais veículos de comunicação do país estampavam manchetes sobre o caso de discriminação em Filadélfia. Imagens das câmeras de segurança vazadas por funcionários indignados mostravam Thompson em seu momento de arrogância, sem saber que humilhava a mulher mais poderosa da agência federal. A sociedade americana reagiu com indignação coletiva. Manifestações espontâneas surgiram em frente a prédios federais por todo o país, com cartazes exigindo o fim do racismo institucional. Nas redes sociais, a hashtag #CheersAlinaEffect tornou-se tendência mundial, simbolizando a luta contra o preconceito em posições de poder. Enquanto isso, no Centro de Operações do FBI em Washington, Camila Ribeiro coordenava uma força-tarefa especial. A assistente de Alina reuniu dados de casos similares em todo o território nacional, criando um mapa detalhado de denúncias que haviam sido ignoradas ao longo dos anos. O padrão era evidente e perturbador. O caso Thompson não é isolado, declarou um porta-voz do Departamento de Justiça em coletiva de imprensa. Estamos comprometidos em investigar cada denúncia e responsabilizar todos os envolvidos. Lucas Taylor, que havia documentado o abuso inicial, tornou-se um rosto conhecido na mídia. O funcionário concedeu entrevistas cuidadosamente selecionadas, sempre enfatizando a coragem necessária para romper o silêncio. Não podemos mais ser cúmplices por omissão, afirmou em um programa de grande audiência. No Congresso, parlamentares de ambos os partidos exigiram audiências públicas. O caso transcendeu divisões políticas tradicionais, unindo vozes em torno da necessidade de reformas estruturais nas forças de segurança federais. Daniel Reynolds, o jovem segurança que havia denunciado Thompson formalmente, recebeu milhares de mensagens de apoio. Sua decisão de confrontar um superior direto inspirou outros profissionais a romperem o código de silêncio que protegia comportamentos abusivos. André Wilson, chefe de segurança, ampliou sua investigação para outras unidades do FBI. O que começou como um incidente isolado revelou-se a ponta de um iceberg de corrupção e discriminação sistêmica. Enquanto a tempestade midiática se intensificava, Alina permanecia focada. A diretora sabia que a exposição pública era apenas o primeiro passo de uma longa jornada de transformação institucional. Ela havia transformado sua humilhação pessoal em um catalisador para mudanças que há muito eram necessárias.
O caso de Filadélfia não era mais apenas sobre Charles Thompson e seus abusos. Havia se tornado um símbolo nacional da luta por justiça e igualdade dentro das próprias instituições responsáveis por garantir esses valores. Uma equipe de analistas altamente qualificados do FBI, agora sob o comando direto de Alina Davis, iniciou uma investigação minuciosa na FedGuard. O que começou como um caso isolado de discriminação rapidamente se transformou em uma operação de grande escala. Documentos internos revelaram um esquema complexo de superfaturamento e contratos direcionados que beneficiavam não apenas Thompson, mas uma rede inteira de funcionários corruptos. Camila Ribeiro coordenava os esforços a partir de Washington, reunindo dados de diversas fontes e construindo um mapa detalhado das conexões entre a empresa terceirizada e agentes federais. "Estamos apenas arranhando a superfície", comentou a assistente durante uma videoconferência segura com Alina. A investigação expandiu-se para outras 5 empresas que prestavam serviços similares ao governo federal. Em cada uma delas, o padrão se repetia: contratos inflados, serviços não prestados e, mais perturbador, políticas não oficiais de contratação que favoreciam perfis específicos de funcionários, excluindo sistematicamente minorias. André Wilson, trabalhando incansavelmente, descobriu registros de pagamentos irregulares feitos a uma conta offshore vinculada a Thompson. O chefe de segurança apresentou as evidências em uma reunião fechada com Alina e representantes do Departamento de Justiça. "Isso vai muito além do que imaginávamos inicialmente", afirmou ele, mostrando documentos que comprovavam anos de desvios. O escândalo vazou para a imprensa quando um jornalista investigativo obteve acesso a parte dos relatórios preliminares. Em questão de horas, os principais veículos de comunicação do país transformaram o caso em manchete nacional. Imagens de Thompson sendo escoltado para fora do prédio do FBI circularam amplamente nas redes sociais. A confiança da população nas instituições federais despencou a níveis alarmantes. Manifestações espontâneas surgiram em frente a edifícios governamentais em diversas cidades americanas. Cartazes exigiam transparência e o fim da impunidade. No Congresso, legisladores de ambos os partidos convocaram audiências públicas para discutir reformas estruturais nos processos de contratação e supervisão de empresas terceirizadas. A pressão política cresceu exponencialmente, forçando o presidente a se pronunciar publicamente sobre o caso. Alina, mantendo a compostura que a caracterizava, convocou uma força-tarefa interagências para ampliar as investigações. "Não vamos parar até que cada contrato fraudulento seja exposto e cada pessoa envolvida responda por seus atos", declarou em um comunicado oficial, enquanto Lucas Taylor e Daniel Reynolds eram formalmente reconhecidos por sua coragem em denunciar o caso inicial que desencadeou toda a operação. O escândalo no prédio do FBI em Filadélfia provocou uma tempestade de mudanças institucionais. Em menos de uma semana, Alina Davis implementou protocolos rigorosos que transformaram completamente os procedimentos de segurança em todas as instalações federais do país. Câmeras de vigilância tornaram-se obrigatórias em cada posto de entrada, com gravações armazenadas por no mínimo 90 dias e sujeitas a auditorias aleatórias por equipes independentes. "Transparência não é negociável", declarou a diretora durante uma reunião com os chefes de departamento. Ela havia vivido na pele o preconceito e agora usava seu poder para garantir que ninguém mais passasse pelo mesmo. Os treinamentos antidiscriminação, antes tratados como mera formalidade burocrática, foram reformulados do zero. Todos os funcionários federais, independentemente da hierarquia,
Passaram a participar de workshops intensivos sobre vieses inconscientes e comportamento ético. André Wilson foi designado para liderar pessoalmente algumas dessas sessões, compartilhando a experiência de desmantelar a rede de corrupção que Thompson ajudara a construir. Daniel Reynolds recebeu uma condecoração por mérito e coragem cívica em cerimônia transmitida nacionalmente. O jovem segurança, que arriscara sua carreira para denunciar as práticas abusivas, tornou-se símbolo da nova cultura institucional. Fiz apenas o que qualquer pessoa deveria fazer, disse ele, visivelmente emocionado ao receber o reconhecimento das mãos de Alina. Lucas Taylor também foi promovido, assumindo papel crucial na nova divisão de integridade institucional. Seu gesto de documentar discretamente o abuso contra uma desconhecida, que depois descobriu ser sua superior máxima, demonstrou o tipo de caráter que a agência agora valorizava. Enquanto isso, Charles Thompson enfrentava o lado sombrio da justiça que tanto desprezara. Afastado de suas funções e com o uniforme substituído por roupas civis, o ex-segurança via-se agora do outro lado do balcão, respondendo a investigações criminais por discriminação, abuso de poder e envolvimento em esquemas financeiros com a FedGuard. A política de tolerância zero para comportamentos discriminatórios foi codificada em um novo regulamento federal. Qualquer denúncia seria investigada com rigor. E as punições variavam desde advertências formais até demissão por justa causa e processos criminais. O que aconteceu em Filadélfia não foi um incidente isolado, mas o estopim para uma transformação necessária, afirmou Camila Ribeiro em comunicado oficial. Nenhuma instituição pode ser maior que os valores que jurou defender. Com as costas contra a parede, Charles Thompson tentou sua última cartada. Sentado em uma sala de interrogatório que antes era seu território de poder, o segurança veterano gesticulava nervosamente enquanto tentava reescrever a história. Isso é uma conspiração orquestrada contra mim, declarou ele, batendo na mesa com o punho. Estou sendo perseguido por fazer meu trabalho. Tudo o que fiz foi proteger a agência de possíveis ameaças. Mas suas palavras soavam ocas diante das evidências acumuladas. Os depoimentos de Lucas Taylor e Daniel Reynolds, as gravações das câmeras de segurança e os registros de padrões discriminatórios formavam uma muralha intransponível contra suas mentiras. André Wilson, com sua postura inabalável, conduziu pessoalmente a análise dos registros financeiros. O chefe de segurança descobriu que Thompson não estava sozinho. A investigação revelou uma rede intrincada de favorecimento que se estendia por diversas agências federais, conectando pontos que antes pareciam isolados. Encontramos transferências suspeitas ligando a FedGuard a pelo menos 3 outras agências governamentais, explicou Wilson durante reunião com Alina Davis. Thompson era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. A diretora do FBI observou os documentos espalhados sobre a mesa com um olhar analítico. Ela havia previsto algo assim, mas a extensão da corrupção superava suas expectativas iniciais. Quero todos os nomes até o final da semana, ordenou Alina. Sua voz calma contrastando com a gravidade da situação. Ninguém está acima da lei. A operação se expandiu rapidamente. Em Washington, Camila Ribeiro coordenava equipes de investigadores que vasculhavam registros e contratos em busca de irregularidades. A assistente de Alina trabalhava incansavelmente, sabendo que cada documento poderia ser a peça final para derrubar mais um corrupto. Em menos de um mês, 3 diretores de departamentos federais foram afastados. Um subsecretário de Segurança Nacional pediu demissão ao saber que estava sob investigação.
A rede de Thompson, construída ao longo de anos de preconceito institucionalizado e troca de favores, desmoronava como um castelo de cartas. Para Thompson, a realidade era amarga. O homem que ameaçava fazer desaparecer quem o desafiasse agora via seu próprio nome e rosto estampados em manchetes nacionais. Seus antigos aliados o abandonavam um a um, temerosos de serem arrastados junto com ele. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, confessou Reynolds a Taylor, enquanto observavam a notícia da prisão de mais um oficial corrupto na televisão da recepção. Tudo porque decidimos não ficar calados. Taylor assentiu, pensativo. E tudo porque ela decidiu não recuar. Alina Davis transformou a sede do FBI em Filadélfia, em um campo de batalha contra a corrupção. Sentada em seu escritório, ela analisava relatórios detalhados sobre cada funcionário da segurança, destacando aqueles que demonstravam comportamentos semelhantes aos de Thompson. Não era apenas uma limpeza superficial, era uma reestruturação completa que começava pela raiz do problema. Quero todos os contratos com a FedGuard revisados até amanhã, ordenou a diretora, enquanto André Wilson assentia com determinação. O chefe de segurança havia se tornado um aliado valioso, trabalhando incansavelmente para identificar cada ponto fraco no sistema. Lucas Taylor bateu na porta, trazendo novos documentos. Encontramos mais 3 seguranças envolvidos no esquema. Diretora, informou, colocando as pastas sobre a mesa. Alina sorriu brevemente. O jovem funcionário que antes documentava abusos, agora liderava uma equipe de investigação interna. Nas semanas seguintes, Alina fez questão de percorrer cada corredor, cada sala, cada posto de segurança. Ela não delegava esta tarefa. Queria olhar nos olhos de cada pessoa, sentir suas reações, entender quem estava comprometido com a mudança e quem representava resistência. O que aconteceu aqui não foi um incidente isolado, explicou ela durante uma reunião com toda a equipe. Foi o sintoma de uma doença que se espalhou por anos enquanto fingíamos não ver. Daniel Reynolds, agora promovido a supervisor de treinamento, observava com admiração. O jovem segurança que teve coragem de denunciar Thompson agora ajudava a reformular os protocolos de conduta. Sua história inspirava outros a romperem o silêncio. Camila Ribeiro coordenava remotamente de Washington a implementação de um novo sistema de monitoramento. Os relatórios de ocorrências aumentaram 200% desde que iniciamos as mudanças, informou ela por videoconferência. As pessoas finalmente estão se sentindo seguras para denunciar. Até mesmo os críticos mais ferrenhos de Alina começavam a reconhecer o impacto positivo. Funcionários antigos, inicialmente resistentes à sua liderança, agora viam como o ambiente de trabalho se tornava mais saudável e produtivo. Não estou aqui para ser popular, declarou Alina durante uma entrevista interna. Estou aqui para garantir que o FBI represente os valores que defendemos publicamente. Em cada conversa individual, ela deixava uma mensagem clara. A era da impunidade acabou. Não importa seu tempo de casa, suas conexões ou seu cargo. Todos responderão por suas ações. Sua voz era calma, mas suas palavras carregavam o peso de uma promessa inabalável. O prédio que antes abrigava uma rede de proteção ao preconceito, agora se transformava em um modelo de reforma institucional. E Alina Davis, a mulher que Thompson tentou humilhar, era a arquiteta dessa transformação. Charles Thompson sentou-se sozinho na sala de interrogatório, encarando o reflexo distorcido na mesa metálica. Há apenas 2 semanas, ele caminhava pelos corredores do prédio do FBI com a arrogância de quem se achava intocável. Agora, até mesmo o café que lhe serviram estava frio, um pequeno detalhe que simbolizava perfeitamente sua nova realidade.
Os executivos da FedGuard, que antes o tratavam como parceiro valioso, não atendiam mais suas ligações. O advogado que a empresa prometera enviar nunca apareceu. As mensagens em seu celular acumulavam-se sem resposta, enquanto as notificações de novas reportagens sobre o escândalo não paravam de chegar. Seu depoimento está marcado para amanhã às 9, informou André Wilson, entrando na sala com uma pasta de documentos. O chefe de segurança nem se deu ao trabalho de olhar nos olhos do ex-segurança. Thompson tentou sorrir, buscando alguma cumplicidade. André, nós nos conhecemos há anos. Sabe que isso é só um mal-entendido. Wilson depositou os documentos na mesa e respondeu com frieza. Conheço você o suficiente para saber que não foi mal-entendido algum. O silêncio que seguiu pesava toneladas. Thompson percebeu que até mesmo os colegas que costumavam rir de suas piadas preconceituosas agora evitavam cruzar seu caminho nos corredores. Alguns tinham até prestado depoimentos contra ele, revelando outros casos semelhantes ao de Alina Davis. A ironia era cruel. O homem que ameaçava fazer desaparecer quem ousasse desafiá-lo agora era quem estava desaparecendo. Seu nome havia sido removido da escala, seu crachá bloqueado, seu armário esvaziado por terceiros. Na cafeteria, ninguém guardava mais seu lugar. No estacionamento, seu espaço preferido já tinha novo dono. O sistema que ele ajudara a corromper agora o expelia como um corpo estranho. Thompson olhou pela janela e viu Daniel Reynolds conversando com Lucas Taylor no pátio. Os dois jovens, que ele costumava menosprezar, agora eram vistos como exemplos de integridade. O veterano sentiu uma pontada de inveja ao perceber que eles dormiam tranquilos à noite, enquanto ele mal conseguia fechar os olhos sem ver o rosto determinado de Alina. No bolso, seu celular vibrou. Era uma notificação. A FedGuard havia emitido um comunicado oficial se desvinculando completamente dele e negando conhecimento de suas ações. A empresa que ele julgava controlar agora o jogava aos leões para salvar a própria pele. Thompson desligou o aparelho e encarou o vazio. O homem que acreditava ser poderoso descobria, enfim, o verdadeiro significado da palavra desaparecer. 6 meses depois do incidente, Alina Davis contemplava a vista da cidade pela janela de seu escritório no último andar do prédio do FBI. A diretora havia transformado o caso de Filadélfia em um marco para a instituição. As mudanças implementadas não eram apenas cosméticas, eram estruturais. Novos protocolos de abordagem, câmeras corporais obrigatórias e um rigoroso sistema de avaliação comportamental haviam sido instaurados em todas as unidades do país. Charles Thompson enfrentava agora um julgamento por corrupção e abuso de poder. O homem que ameaçava fazer pessoas desaparecerem havia ele próprio desaparecido da vida pública, abandonado pelos antigos aliados que antes o protegiam. A FedGuard perdera todos os contratos governamentais e diversas outras empresas terceirizadas passavam por auditorias minuciosas. Lucas e Daniel receberam condecorações por sua coragem. O jovem segurança havia sido promovido a coordenador do novo programa de ética institucional, enquanto Taylor agora liderava uma equipe dedicada a investigar denúncias de discriminação dentro da agência. Ambos se tornaram símbolos de que fazer a coisa certa, mesmo quando difícil, valia a pena. Diretora, os relatórios que solicitou, disse Camila, entrando na sala com uma pasta digital. Alina sorriu para sua assistente. A cumplicidade entre elas havia se fortalecido após aquele dia. Camila fora essencial, coordenando à distância toda a operação que expôs não apenas Thompson, mas uma rede inteira de corrupção. André Wilson ligou mais cedo, continuou Camila. O departamento dele identificou mais 3 casos semelhantes em outras agências federais.
Diga a ele para prosseguir com as investigações, respondeu Alina, determinada. Não vamos parar até limpar cada canto. Ao final do dia, enquanto deixava o prédio, Alina notou como os olhares haviam mudado. Não eram mais de desconfiança ou desdém, mas de respeito genuíno. Ela sabia que o preconceito não seria eliminado da noite para o dia, mas cada passo contava. No carro oficial a caminho de casa, Alina refletiu sobre o poder da resistência silenciosa. Naquele dia, na recepção, ela poderia ter simplesmente mostrado suas credenciais e humilhado Thompson imediatamente. Mas a estratégia paciente revelara algo muito maior. Um sistema inteiro que precisava ser reformado. A diretora do FBI olhou pela janela do veículo, observando as luzes da cidade. A batalha estava longe de terminar, mas ela estava preparada para cada novo desafio. E uma coisa era certa: nunca mais subestimariam uma mulher como ela.